Vamos papear um pouquinho. Cheguei aqui agora. Ai, tô vendo um siri, coisa mais linda. Vim pra cá. Tô aqui num cantinho de pedra. Essa paisagem lindíssima. Aqui na Bahia. E tava desde ontem para vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Um assunto que eu tava pensando, né? Na verdade, que eu tô vez por outra pensando sobre, que diz respeito a gente viver na intelectualidade, num plano mais mental dos pensamentos, e a gente conseguir se conectar com as nossas emoções, viver no plano do sentido, né? A diferença que tem esses dois polos e como é importante a gente saber diferenciá-los no nosso dia a dia, identificá-los, saber como a gente está reagindo ao que a gente pensa e ao que a gente sente. E aí queria começar primeiro falando sobre o plano dos pensamentos, o plano da intelectualidade, que nós costumamos muito passar, e aí eu estou generalizando, nós, todos os seres humanos, né? A gente, por estarmos dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade que tem muitas expectativas externas, né, com relação a nós como cidadãos, como pessoas, como homens, como mulheres, como pessoas, a gente está muito nesse plano do mental, pensando, articulando, ansiando ou vivendo no passado. A gente está muito nesse plano do pensamento e acreditando que a gente é o que a gente pensa, né? A gente passa muito tempo acreditando que a gente é o que a gente pensa, que as coisas que estão acontecendo na nossa realidade mental são as coisas que estão acontecendo, quando na verdade muitas vezes não são. O plano real, ele é diferente do plano da realidade, que significa a visão de cada um sobre uma determinada coisa, um evento, uma pessoa, uma circunstância, enfim. Então, como é importante a gente identificar quando a gente está nesse plano mental, quando são só pensamentos, mas quando isso não está conectado com quem a gente é, no sentido do que a gente sente, das nossas emoções, do sentido da nossa vibração energética, né? A gente cai muitas vezes nesse engodo de ficar sempre articulando, né, coisas, criando expectativas e vivendo no mundo da ilusão. E aí ontem eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Que o sofrimento, não sei se vocês já pararam para pensar, mas o sofrimento ele só existe em dois momentos na nossa vida. Ou no futuro, quando a gente está no futuro, que é muito comum, no plano mental, intelectual, ou no passado, né? Que nos traz um pouco de angústia, depressão, muitas vezes, né? Não a depressão doença, de fato, necessariamente, mas a depressão por não aceitarmos viver o que estamos vivendo, né? Ou não estarmos conectados com o presente. Só existem essas duas formas de sofrimento, porque se a gente estiver na presença, respirando o momento presente e literalmente respirando e sentindo o que é, dificilmente a gente está em processo de sofrimento. E aí vocês podem pensar nesse momento, não, Laís, mas tem gente que está nesse momento agora, sofrendo exatamente agora, nesse exato instante, porque ela está sentindo uma dor. De fato, a dor, né? E aí a dor ela pode vir por duas vias, né? Que é a dor emocional, psicológica, e a dor física. Especialmente a dor física nos coloca muito em contato com o presente e nos causa um certo sofrimento. Mas só causa sofrimento se a gente permite. Porque pensem comigo, a dor ela é inevitável. Naturalmente, né? A gente sentir, seja ela psicológica, emocional, ou seja ela física. Mas o sofrimento a gente escolhe em certa medida, né? Porque ninguém escolhe conscientemente sofrer, assim de maneira, como é que eu posso dizer, tão deliberada, né? Mas não deixa de ser uma escolha, né? Do que a gente faz com essa dor. A gente usa essa dor sabendo que em algum momento ela vai passar, porque tudo passa na vida. E é inevitável, se está doendo, se tem uma ferida, se teve um machucado, né, em sendo uma dor física, ou se é uma dor de alguma perda, de algum rompimento afetivo, enfim, também vai passar, né? Então, quando a gente vive ali na presença do que é, sentindo o que é,
a gente sofre menos do que o tamanho que a gente dá àquilo que a gente sente. A intelectualização, o pensamento do que aquilo ali pode provocar, quais são as consequências, o que virá depois daquilo ali, ou o que fez com que aquilo ali acontecesse, que é o passado, né? Então percebam que o que de fato provoca o sofrimento é essa ida ao futuro, né, que a gente faz só no plano mental, porque é impossível estar no futuro. Todo futuro, na verdade, é um eterno presente, né, um presente perene. Então, o que eu imagino, eu estou conjecturando que vou viver daqui a pouco, eu só vou ter como saber daqui a pouco no presente. E é muito importante a gente fazer esse exercício, por isso que a respiração, gente, é tão importante. Ela nos conecta tanto à observação, né? Observar as coisas sem julgamento, sem querer nomeá-las, né? Não ver o mar pensando no nome mar, ou pensando na função natural do mar, ou pensando se ele é salgado. Só simplesmente observar. Observar as pedras que eu estou nomeando, né? Mas só a título de troca de informação. Afinal de contas, eu estou no discurso aqui com vocês. Então, acaba que em algum grau vai ter que ter uma intelectualização, uma organização, né, da linguagem para poder me comunicar, mas olhar para as coisas só como as coisas são e não como a gente nomeia na sociedade necessariamente. Então, observar as coisas, observar as pessoas, sem julgá-las, nos observar, que eu diria que é o movimento mais importante. E se a gente faz esse exercício todo dia um pouco, eu acredito que essa é a única forma, pelo menos de todas as que eu já tentei, essa é a única forma de conseguir desfrutar da verdadeira felicidade. Que para mim a felicidade verdadeira, genuína, não é aquela provocada por um fator externo grandioso, ou que envolve muita expectativa, né? Muita espera, muito desejo. A felicidade para mim é encontrada nas coisas ordinárias, sabe? Do dia a dia. E aí coisas, eu quero amplificar esse termo coisas para tudo. Na troca com as pessoas que a gente tem a oportunidade, né, de interagir, seja aquelas que a gente nutre algum afeto ou não, no desfrutar das coisas materiais mesmo, sabe? De tomar um café, ler um livro, e aí naturalmente eu estou trazendo coisas aqui que eu gosto de fazer, escrever, ler poesia ou algum outro gênero, estar assim em contato com a natureza, e aí cada um vai ter suas maneiras, né? Suas formas de acessar essa felicidade genuína, real, que está no presente, que está na conexão, que está no que é simples, né? No que é grandioso, no que é esperado. Não que a gente não possa ter momentos felizes também em coisas maiores, né? Em eventos, ao encontrar pessoas que estamos com saudade ou que há tempos nós não vemos, ou as pessoas as quais a gente ama e que a gente não está tendo a oportunidade de conviver no dia a dia, enfim. A gente também pode desfrutar, mas eu estou dizendo o acesso da felicidade de todo dia, porque afinal de contas todo dia acordamos enquanto vivo estamos e temos essa oportunidade de desfrutar disso. Então esse vídeo é muito para trazer essa reflexão, né, sobre o sofrimento, que dificilmente está no presente, e da importância da gente fazer esse exercício de respirar, de contemplar, de observar tudo que está à nossa volta e a nós mesmos. E sobre a alegria, onde é que a gente encontra essa felicidade real, né? A felicidade genuína. E dessa importância desse centramento, desse encontro com a gente, com a nossa verdade, com a nossa essência. Para finalizar, eu queria só fazer com que vocês pensassem comigo, percebam se não é assim. Todo pensamento, ele está, de certa forma, ancorado numa memória, num registro que a gente já internalizou, né, no nosso cérebro. No nosso cérebro e no nosso coração também, né, que é uma outra parte muito inteligente do nosso corpo.
Todo pensamento ele está ancorado na memória, e a memória ela vem de hábitos, padrões, de condicionamentos que a gente vem repetindo ao longo da vida, até aqui, até o momento em que estamos, né? Então, naturalmente, o pensamento ele não reproduz o que é. Ele é só uma via, uma maneira de articular de maneira inteligente, sim, né, a nossa realidade. Lembrando que a realidade não é o que é a forma como cada um de nós vemos as coisas que são, né? Realidade é diferente de real, tá? Então cada um, por isso que cada um tem um modo de ver as coisas. Eu tenho um modo de ver as coisas, vocês têm um modo de ver as coisas diferentes, né, do meu, e diferentes um de cada um, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, para não cair nas arapucas dos nossos próprios pensamentos, de achar que aquilo que a gente pensa, ou sobre nós, ou sobre os outros, ou sobre os eventos, é o que é. É muito importante que a gente se conecte com aquilo que a gente sente. Inclusive, só é possível co-criar realidades. Só é possível você mudar o padrão de vibração da sua vida hoje, se você passar a se conectar com aquilo que você sente, com aquilo que você emana, que você troca com o universo, né? O universo inclui aqui a natureza, o espaço, enfim, a partir do momento que a gente respira, inclusive, que a gente está fazendo essa troca, né? O nosso corpo respira, a nossa pele. Então é muito importante que a gente se conecte com isso, porque não adianta a gente ficar no plano de eu quero uma vida assim, eu quero ter isso. Não é sobre o pensamento, sobre essa articulação, sobre esse desejo mental. O que é que você está vibrando? Será que você está vibrando isso? Né? Será que seu sentimento não é de escassez, de medo, de angústia? Será? O microfone até caiu aqui. Eu espero, inclusive, que ele esteja pegando. Então, essa conexão ela é muito importante, porque a gente sente sair do plano mental, das ideias e dos pensamentos e criar uma conexão real com aquilo que a gente sente. Eu acho que era sobre isso que eu queria passar, espero que ressoe. Se ressoar e atravessar alguém e vocês quiserem compartilhar comigo, se vocês já pararam para sentir essa alegria ordinária, como é que vocês sentem essa alegria? Se vocês estão conectados, estão mais no plano do mental, estão conseguindo ficar no plano do sentido. Eu vou agora, após esse vídeo, desfrutar um pouquinho desse ambiente que eu estou, maravilhoso. Procurei um lugar bem reservado, não tem ninguém aqui. Minto, até chegaram as pessoas, mas é um lugar que não tem barraquinha, não tem nada. Eu estou encostada numa pedra. É o finalzinho já aqui dessa parte da orla, né? Mas não tem, chegou um pessoal ali, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas é um lugar que não tem cadeirinha, não tem nada, que é para justamente eu poder desfrutar desse momento de conexão com o sagrado que está aqui dentro, na verdade, que é o que eu acredito. Deus está aqui e Deus está aí também. Deus, ou sei lá o nome que você prefira chamar. E espero que você faça o mesmo por aí. Até o próximo vídeo.